Abre sua Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 19. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Pedro. Qual é a característica que esse grande homem teve? Pedro, ele teve um legado tão grande que o legado dele não se apagou ainda hoje. Aquilo que ele recebe de Deus, ainda hoje, é motivo de briga, de discussões para ter essa bênção. Se você que está nos assistindo é católico, se tem alguém católico, apostólico, romano, você sabe que o Papa diz que ele é um representante de Pedro, ele está no lugar de Pedro. Todo Papa, quando ele morre e vai assumir outro Papa, você vai ver que no dedo dele tem um anel, que se diz que esse anel era o anel de Pedro, é a representação de Pedro. Mas o que me instiga, sabe o que me intrigou essa pregação, quando eu estava estudando? Pedro era o discípulo mais improvável que existia. A gente diz de Abraão tem uma característica, pai da fé. Pedro tem um outro adjetivo, sabe qual é o adjetivo de Pedro? Homem de pouca fé. Ele não tinha fé. Como alguém que pode ser escolhido por Deus, como Jesus vai escolher alguém para seguir, alguém que vai ficar no seu lugar, como Deus vai chamar alguém que não tem fé? A Bíblia diz que ele não tem fé. Claro que Abraão será patriarca, a Bíblia diz que ele é o pai da fé, e a fé precisa ter para agradar a Deus. Então ele era alguém que não agradava a Deus por completo. Pedro tem outra característica. Depois da Santa Ceia, Deus dá Jesus diz para ele assim: você não é convertido. Paulo, imagine que depois de cear, depois daquele momento de ceia, de glória, Jesus olha para ele e diz: você não é convertido. Como alguém que não era convertido possa dizer que Jesus disse: vai ficar com a minha igreja? Pedro é alguém que Jesus disse, em uma das suas conversas, como ele estava conversando com Jesus, Jesus disse para ele: você é usado pelo Satanás, sai para lá, vai embora Satanás, sai para lá, boca de Satanás. Jesus afirma que ele era usado pelos demônios. E como assim? Como um homem desse é escolhido? Sabe o que Jesus disse para Pedro? Você vai me trair. Você vai me trair. Você é um traidor por excelência. Antes que o galo cante, você vai me trair, como Jesus atrai um traidor. Quero que você entenda, você que está aqui hoje, Deus não escolhe com um olhar humano, Ele escolhe por uma outra característica. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, eu não sei se você pecou muito esse domingo, eu não sei se você tem uma família boa, uma família pequena, mas eu sei que Jesus está aqui, e os olhos deles estão sobre você, e Ele pode escolher você essa noite. Mas como assim, pastor? Ele escolheu Pedro. Pedro tem uma família que a Bíblia não cita, nenhum dos evangelhos, nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos e nem João vai citar. Mateus, Marcos, Lucas e João não vai citar ele, a família dele não é importante. Nenhum evangelho cita quem é a esposa de Pedro. Se você não tem uma família importante, você está na rota de ser escolhido por Deus. Você quer uma outra característica de Pedro? Preste bem atenção. A Bíblia, o Novo Testamento, quando foi feita a Bíblia no concílio, preste bem atenção nisso. Talvez você, até é mais fácil de decorar onde estão os textos da Bíblia. A Bíblia sempre foi colocada, na hora do concílio, o homem colocou com uma regra. Qual era a regra? A regra de importância. Então, conforme mais importante, primeiro, vamos lá. Roma é mais importante do que a cidade de Corinto. Então, a cidade de Roma é mais importante que a cidade de Corinto. Então, quem vem primeiro? Romanos. Depois Coríntios, por situações. Então preste bem atenção. Primeiro Paulo, depois Hebreu. Ninguém sabe quem escreveu. Daí você diz, então vai chegar a vez de Pedro, na importância. Tiago, na frente de Pedro. Depois o texto de Pedro. Significa que ele não era um homem importante para os homens, mas tinha uma importância grande no céu. E eu quero dizer para você, se você não se sente importante pelos homens, se o seu sol não brilha para os homens, a sua luz brilha lá no céu, e você vai entender esta noite como a sua luz continuará a brilhar. E se ela brilha lá no céu, você é a escolha de Deus. Levanta a sua mão e diga: eu sou. Diga bem forte: eu sou
a escolha de Deus. Então esse texto é fantástico. Diz assim Jesus para Pedro: siga-me, eu farei pescadores de homem. A primeira característica que eu quero que você entenda hoje: não é fácil ser cristão. Não é fácil. É fácil ser... Imagine Pedro lá pescando, jogando a sua rede. Jesus vai dizer: você vai parar o teu trabalho, você vai parar tudo. Sabe para que você vai ser? Pescador de homem. Posso dizer uma coisa para você? Eu quero que você marque aí: não é fácil ser cristão. Você sabe por quê? Porque quando você vem para a igreja, tem uma cambada de religiosos que atrapalha a tua vida ainda. Tem os demônios que atrapalham. Vamos ver se é fácil pescar. Você tem 15 dias para trazer uma pessoa que não é convertida no dia 28, no domingo de batismo. Você acha que você vai conseguir? Uma só. O cara estava pescando. Imagina ele chegando em casa dizendo para a mulher, acho que a mulher de Pedro, eu acho que a sogra de Pedro morava com Pedro. Eu acho que Pedro morava na casa da sogra. Sabe por quê? Porque foi para Jesus curar na casa da sogra, que ele disse que estava dando trabalho para ele lá na casa dele. Jesus falou: Pedro, Jesus falou: acho que Pedro falou para Jesus: minha sogra está doente lá, está dando trabalho para caramba, tem que ir lá. Posso falar uma coisa? Imagina Pedro chegar na mão: cadê a rede? Não, vou viver pela fé. Pergunte para ela se é fácil viver pela fé. Posso dizer uma coisa para você? Quero que você marque isso. Primeira característica de Pedro: ele se deixava transformar. Transformação não é mudança. Sabe o que é transformação? Mudança é isso. Daniel, dá licença, eu vou tocar aí para a Thalita cantar. Pode sair ali. É? Estou brincando. Isso é mudança. Sabe o que é mudança? Agora, sabe o que é transformação? Daniel, que dia que você pode dar uma aula para mim? Posso ir lá na sua casa? Qual nota que eu aprendo primeiro? Qual exercício? É o dia a dia. É o dia a dia. Pedro tem uma característica: o dia a dia. Eu quero que você marque isso aí na sua mente, na sua vida. É o dia a dia. Pedro tem uma marca: o dia a dia com Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você: Pedro tem uma outra marca para seguir Jesus. Para seguir Jesus não precisa pôr um peso gigantesco. Nós não estamos fazendo depois do batismo, a gente sempre fazia uma reunião antes da pandemia, e eu ministrava a reunião. Sabe que é a primeira coisa que eu dizia para as pessoas que são batizadas? Tira o peso de cima de você, a cobrança de você. Eu quero dizer para você que está aqui: não cobre. Sabe quem está cobrando a sua fatura? É o seu pensamento. Mas sabe quem está influenciando o seu pensamento? Demônios, setas malignas. Mas eu quero dizer para você: Jesus não está fazendo cobrança para você. Sabe por quê? Não há o que você pagar para ser salvo, porque Ele já pagou na cruz do Calvário. Ele te escolheu porque Ele pagou um preço, e o preço você não precisa repetir a pagar. Quero dizer para você que está aqui: tira o peso, tira a cobrança. O maior erro dos religiosos, eles imputam a nós a pressão da mudança. Posso dizer uma coisa para você? Se você sair daqui hoje, agora, você pegar sua Bíblia, peça uma Bíblia aí, Léo, peça uma Bíblia aí, pastor Paulo, Dani, alguém. Se eu pegar minha Bíblia agora aqui, alguém pegar aqui, alguém pegar a Bíblia e sair aqui, sair aqui na Benjamin e ir embora. Imagina que você vai para o terminal, você está indo com a sua Bíblia, e de repente você esteja passando num lugar, e uma prostituta que conheceu você diz o seu nome: fulano, e você olha essa prostituta e você para, e você diz para ela: e aí, como você está? Então, eu caí nessa vida, mas você estudou comigo. E você começar a conversar. Se passar algum irmão aqui, ele vai falar o quê? Que benção, esse irmão está conversando com a prostituta. É isso que eles vão falar? Fala: desgraçado, estava na igreja, não aprendeu nada. Vagabundo, cristão envergonhando nós. Não é assim que os religiosos fazem? É mentira, irmão, é mentira. Meus primos vêm de São Paulo, vêm de outra cidade, aqui em Piracicaba. Eles gostam de comer peixe, também gosto de comer um peixinho. Para ter essa barriga aqui, irmão, não é fácil não. Eu gosto de comer um peixinho, gosto de tomar um refrigerante.
Eu acredito que no céu não vai ter refrigerante, mas vai ter alguma coisa gostosa para beber. Viu? Tem, viu? Posso falar uma coisa para você? Toma sua Bíblia. Agora posso falar uma coisa para você? Se eu sair daqui, mas só que meus primos têm uma característica, eles gostam de beber. Eles gostam de beber. Agora imagina na Rua do Porto, irmãos. Aquela mesa, Daniel, cheia de garrafa de cerveja, os meninos bebendo, e eu com um copo de Guaraná. O religioso passa, ele vai dizer: que pastor abençoado, sentado evangelizando os bêbados. É assim que fala? Vai falar assim: o desgraçado pastor bêbado. É isso que os religiosos fazem. É isso que Pedro não fazia. Pedro tem uma característica: ele não ouve a religião. Ele sabe que Jesus não veio para os certinhos, as áureas, porque ninguém tem áurea. Então Pedro olha para si e diz: eu sigo meu mestre pelos meus defeitos, e não sigo meus mestres pelas minhas qualidades. Eu quero dizer para você que está aqui, para você que está na sua casa: Deus não chama você pela qualidade. O homem escolhe você pelo aquilo que você é, pelo aquilo que você tem. Jesus, eu quero dizer para você nesse louvor abençoado: talvez se eu fosse escolher alguém para ministrar, eu escolheria alguém com a voz da Thalita que cantou hoje. Que voz linda! Jesus não, Ele escolhe um mudo. Ele escolhe um mudo que não solta som, mas que tem um coração voltado à transformação. Nem sempre quem canta melhor toca o céu. Às vezes tem um mudo que só faz mas esse está tocando o céu. Pedro entende que não é pela voz, não é pela força, não é pelo talento, é pelaquilo que ele se deixa transformar. Eu quero dizer para você esta noite: não é pelaquilo que você tem, não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você deixa Jesus transformar a tua vida. Aplauda o Senhor, não é por aquilo que você faz. Aplauda o Senhor. O sustento seu vem do Senhor. É claro que nós somos empolgados pelos talentos. É claro que nós somos empolgados pelo milagre. Essa semana a pastora Dani escuta. Uma pessoa ligou na igreja. Falou: pastora Dani, tudo bem, tudo bem. Você lembra um culto que o pastor Relinho disse que tinha uma pessoa com câncer na beira da morte e Deus ia curar aquela pessoa? A Dani: lembro. Lembra disso? Lembro. Essa pessoa era meu pai. E quando o pastor Relinho falou isso, eu dobrei meu joelho e falei: é meu pai que Deus está falando, é meu pai. Sabe o que aconteceu no outro dia? A médica disse: eu não sei o que aconteceu com o seu pai. O seu pai estava na beira da morte, eu não sei o que aconteceu com ele. Agora ele mudou, vai ter que ir para casa. Alguma coisa aconteceu na vida dele. O que aconteceu? O milagre de Deus, a presença de Deus, o Altíssimo lá operando. Deus opera milagre, Deus faz milagre. Mas e o pós-milagre? Quando o vinho acaba do casamento, quando a festa acabou o vinho, acabou a festa, todo mundo para casa. E o pós? A segunda-feira de Pedro, tem peixe, a mulher tem quanto para pagar, desafios, que parece que Jesus não chega. E daí João vai escrever um texto de Pedro. Somente João poderia escrever um texto, porque se fosse Mateus talvez, ou se fosse outros, talvez se fosse eu contar, o texto seria diferente. Então só João poderia, o discípulo do amor, que enxerga o amor, vai contar uma história tão triste, mas tão bela, com sentimento de amor. Então João, capítulo, não precisa abrir para mim ganhar tempo, que eu já estourei meu tempo. João 21, versículo 1. Então só alguém como João, só alguém com uma visão de amor vai conseguir escrever um texto que todos vão dizer, sabe, o contrário. Então João começa assim: depois disso manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Sabe o que João está dizendo? Antes de João contar os defeitos de Pedro, antes de João contar assim, e Pedro
rebeliou nesse dia. Pedro fez isso. Pedro desistiu. João vai começar assim. João vai colocar uma pitada de amor, porque ele ama. Sabe por quê? Porque João tem amor na essência. Então quem tem amor na essência não consegue ver o mal, não consegue ver, vai proteger. Então João vai contar essa história protegendo Pedro. Ele vai dizer: o dia que Jesus manifestou, para tirar todo o erro da vida de Pedro. E sabe o que João vai dizer? Pedro não estava sozinho. Então ele vai começar a dizer: estava junto de Pedro Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, filho de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Então disse Pedro: eu vou pescar. E diz eles: nós também vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite não pegaram nada. João está dizendo assim: e Pedro quis desistir. Sabe para quem eu estou dizendo hoje? Para a pessoa que está cansado de esperar Jesus, porque naquele momento Pedro estava cansado. Quem nunca quis desistir? Quem nunca chegou em casa e disse: isso já não é mais para mim, as promessas não vão se cumprir, está muito difícil, está todo mundo dando mancada. Jesus falou promessa, mas essa promessa não vai cumprir na minha vida. Quem está cansado. Esse texto ele é tão fantástico que ele vai dizer que Pedro pega a rede e faz assim: uau! Ele espera bater na água. Daí Pedro pega, começa a puxar, diz: opa, parece que não tem peixe. Será que eu fiz barulho? Daí Pedro vai do outro lado. Agora vai. Uau! Mais longe. Bate na água e Pedro puxa. E conforme Pedro puxa, ele olha assim, Daniel, diz: não tem nada. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que Pedro tirou a roupa. Esse dia eu estava falando: cadê o Cláudio? O Cláudio, quando eu trabalhava muito, qual era o quilo da marreta que eu pegava? 50 quilos. Ele estava me zoando. Mas posso falar uma coisa? Sabe quando alguém faz muito esforço, ele começa a suar. E sabe quando você começa a suar? Começa os homens que trabalham em serviço pesado, começa a pinicar. Geralmente o que eles fazem? Eles tiram a camisa porque está suando. Sabe por que Pedro tirou a roupa? Ele não tirou a roupa porque ele estava na farra. Ele tirou a roupa de tanto ele jogar. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo uma coisa que o pastor Ney disse. Um dia o pastor Ney disse que falou: agora eu vou desviar, eu vou sair para a rua, eu vou desviar, eu vou fazer tanto pecado. Ele andou para as ruas e ele não conseguia ver pecar. Sabe por quê? Porque ele foi a ter vida transformada. Eu quero dizer para você, mesmo que você queira sair daqui hoje, mesmo que você queira voltar a ser aquela pessoa que você já foi um dia, sabe o que Jesus está dizendo? Você não vai conseguir. Por que você vai não conseguir? Porque eu já tenho um plano na sua vida. Eu fechei o calabouço, eu fechei a sepultura, eu fechei as drogas, eu fechei a prostituição, eu fechei a derrota. Por mais que você queira voltar para o lugar que você saiu, você não vai conseguir, porque Deus fechou a porta. Foi assim na arca. Não vai dar para Adão sair mais, não vai dar para Noé sair mais. Fechei a porta. Então Pedro está lá, suado, tira a roupa, suado, trabalha. Por que Pedro está assim? Porque se frustrou. Mas sabe o que é mais interessante? Que Jesus entende a sua frustração. Jesus entende que às vezes parece que demorou demais, parece que a sua fé vacilou. Ele entende quem vacila de fé, Ele entende quem não tem fé. Ele é um Pai soberano. Eu quero dizer para pessoas hoje que dizem: um dia perdi minha fé, eu enterrei meu talento, eu enterrei meu projeto. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Você enterrou, mas eu ainda não enterrei o plano. Você pode ter enterrado o plano, eu estou a seu caminho para que você descubra que o plano que você enterra, eu ainda consigo ressuscitar na sua vida. Mas sabe o que me chama essa atenção? Que quando Pedro está lá forçando, alguém grita para Pedro e diz: Pedro! Não estou vendo quem é.
Jogue do outro lado. Quem está figurando? Jogue do outro lado. Pedro não reconhece Cristo, mas Cristo faz um milagre na vida dele. Então tem uma bênção particular para quem está aqui hoje. Mesmo quando você não reconhece que foi Deus que te abençoou, Ele mesmo assim continuará te abençoando. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Pega em mim, pega você que está na sua casa, pega aqui. Talvez você não reconheceu que esse emprego que você tem foi Deus que deu. Talvez você não reconheceu o livramento desse dia. Talvez você não reconheceu que você ainda não ficou, que o Covid não matou você, que o Covid não pegou a sua casa. Talvez você não reconheceu que o trabalho que você tem, a casa que você tem, foi Deus que deu. Mas eu quero dizer, talvez você não reconheça nem que esse trabalho foi Deus que deu. Mesmo que você não reconheça Cristo, o Cristo reconhece os filhos dele. Ele reconhece Pedro. Pedro não reconhece Jesus, mas Cristo reconhece ele. Mas alguém vai dizer para Pedro: mestre, eu quero que você fique de pé. Sabe por que eu estou aqui hoje? Para avisar para você que Jesus está olhando para você. Eu vou repetir de novo. Talvez você não deu glória a Deus porque você estava igual o Pedro, distraído. Eu estou aqui hoje. Eu estou neste lugar hoje. Você que está na sua casa vendo esse vídeo hoje, você que está assistindo esse culto, você que está aqui, eu só estou aqui para fazer o trabalho de João na sua vida. Eu quero dizer para você: Jesus está olhando para você. Olhando para você, Theo. Não sei porquê, mas Ele está olhando para você. Ele está me dizendo que está olhando para você. E Pedro diz assim: Pedro diz: como assim? É ele? É ele. Mas sabe o que Pedro faz? Ele olha para suas frustrações. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Queria que pudesse apagar um pouquinho as luzes aqui. E você que está na sua casa, eu queria que você se desligasse de tudo, ponhasse a mão no seu coração. Aonde você se frustrou? Aonde está esse casamento que você diz: não dá mais, não aguento mais, Deus não está fazendo a parte dele? Aonde está no seu trabalho que você diz assim: Deus abençoa todo mundo, mas o meu trabalho Ele não abençoa? Não dá mais. Oferta missionária, porque não dá, Deus demorou demais. Aonde a resposta está demorando demais e você se frustrou? Qual foi o dia que o pastor não olhou para você, não te atendeu, você ligou? Eu não sou cuidado. Acho que a maior frustração de Pedro é dizer: eu andei com esse mestre e ele me deixou aqui. Aonde você se frustrou? Porque é na sua frustração que Ele vai te buscar. Teus olhos fechados. É com você. É a sua reflexão. Respira fundo. Tem pessoas que estão chorando. Pode chorar, é o seu dia de chorar. É o seu dia. Meus pedaços pelo chão, eu era caos, casa de destruição, coração ferido, machucado por palavras vãs, distante, sozinho, perdido, sem direção, e no céu apenas nuvens negras anunciando mais uma tempestade. Então você apareceu iluminando na escuridão, segurou na minha mão e me levantou do chão.
me salvou, me curou. E antes de terminar a obra, você sorriu pra mim. Jesus sorriu pra mim. Jesus me salvou de mim. Jesus me salvou de mim. E aonde havia rancor, brotou amor. Onde a tristeza reinava, a alegria Ele plantou. E se eu me olhar no espelho, não vejo nenhum resquício de quem eu era antes, pois tudo Ele mudou. Jesus me salvou de mim. Jesus me salvou de mim. Quero que Me você, salvou de mim. quero que você senta agora. Só lendo João eu entendo Pedro. Só lendo João eu entendo porque ele foi a escolha. Jesus sentou assim, como estou sentado agora, e Pedro estava distante. O olhar de Jesus nunca foi o olhar dos religiosos. O olhar de Jesus nunca foi o olhar de cobrança. Se você olhar nos olhos de Jesus, você nunca vai ver um olhar de uma cobrança, de um julgamento. O olhar de Jesus transpira amor. O olhar de Jesus transpira compaixão. Então Pedro olha de longe e diz: Ele é o meu mestre, eu não preciso de uma cerimônia. O maior ensinamento que Jesus dá a Pedro está em um lugar com peixe assando. Jesus não entra no templo para dizer para Pedro: está aqui todos os canão, porque ele entende que o amor fará isso. Pedro tem uma característica, ele entende que é amor. Pedro tem uma característica, ele entende, por amar a Cristo, quem são os religiosos e por que essa religião não serve a ele. Sabe por que Pedro é a escolha? Porque quando ele está na igreja, ele começa a fundar a igreja. Se alguém dissesse para ele: o diácono está traindo Jesus, ele vai dizer: mas eu também traí. Olha onde que eu estou, eu traí. Se alguém dissesse para Pedro: sabe, a Talita que acabou de cantar, eu vi ela na rua dizendo que ela desviou, que ela não quer mais Jesus, ela cantou domingo. E aí, Pedro, sabe o que Pedro vai dizer? Jesus vai buscar ela. Eu também um dia abandonei. Se alguém disser: tem seus membros, Pedro, na roda de escarnecedores, sabe o que Pedro vai dizer? Também estive lá, e ele foi me buscar. Só alguém que tem experiência de amor pode ficar no lugar de Cristo quando ele subir. Não estou aqui dizendo para você que você deve sair daqui para pecar, porque quem ama faz de tudo para não pecar. Pedro batalhava contra os seus pecados, mas Pedro tem uma outra característica que você devia ter. Pedro tem algo que Adão não tem. Adão, quando peca, ele corre de Cristo, ele corre de Deus, ele se esconde no jardim. Pedro, quando peca, ele corre para Cristo, porque ele entende que o amor não bate, o amor não fere, o amor sara. Por isso que Jesus é amor, por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui.
Por isso que eu quero dizer para você, eu não sou um pastor perfeito. E se você quiser ser pastoreado por alguém perfeito, talvez aqui não seja o seu lugar. Você vai ver os meus erros. Se você quiser, eu cito alguns e outros eu até esqueci. Mas uma coisa eu aprendi: todo dia amar Jesus, todo dia querer chegar mais perto dele, mesmo sendo improvável. Qual é o conselho que eu te dou essa noite, sentado como Jesus esteve sentado para Pedro, dizendo: o peixe está assado. Não precisa você pescar, eu posso te dar o peixe. Mas antes do peixe, tem um coração que bate pela sua vinda. Toda vez que você pecar, toda vez que você errar, o coração de Jesus bate mais forte. Quando você se levanta e diz: eu vou recomeçar. Pedro traiu Jesus, mas se você ler a escritura, ele acompanhou o cortejo. Ele foi uns que correu para ver se o sepulcro estava vazio. Mas ele foi um também que não se importou se alguém não desse importância. Ele nunca brigou para ter a importância que Paulo teve. Você não vai ver Pedro dizendo: eu já andei com o mestre Paulo, você vai ter que me obedecer. Ele dizia: pode trilhar o caminho. Quem ama não corta ninguém. Quem ama não tem problema se o pastor X está fazendo sucesso. Quem ama entende que o sucesso não é nosso, o sucesso é de Deus. O cristianismo não é seu, o cristianismo é do Pai. E se você quer ter a escolha de Deus na sua vida, entenda que o cristianismo não é meu, que o cristianismo não é seu, que o cristianismo é do seu Pai. E se você está aqui, é porque esse amor te encontrou. E hoje Jesus está dizendo assim: eu vim por causa de você. Sabe que eu quero que você saia dessa noite daqui com essa mentalidade: não é para A, não é para B, é para mim que Jesus morreu. Quero que você fique de pé. Você sabe que depois que João escreve esse texto, eu nunca vi dizendo que Jesus falou: agora eu quero dar um conselho para você. O amor foi completo. Daí eu fui buscar um texto de Pedro. Não vai que ele vai escrever. Não é que Pedro vai escrever. E dentro desses fantásticos textos que Pedro escreve, ele vai dizer em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim, preste bem atenção: mas sobretudo, tende a arder no seu coração o amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecado. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu aprendi que o amor encobre os meus pecados e me torne eu uma escolha de Deus. Saia daqui para amar, mas para sentir esse amor. E quando alguém dizer para você: ó, você está errando, eu não estou pronto, mas Jesus olhou para mim. Quero que você curva a sua cabeça.